do universo. Desde pequena, ela via o mundo como um imenso e maravilhoso quebra-cabeça. Enquanto seus amigos viam uma árvore, ela via a incrível jornada da água subindo da raiz até a folha mais alta. Enquanto eles viam as estrelas, ela via sóis distantes e imaginava os planetas que dançavam ao redor deles, cada um com seus próprios segredos. Seu avô costumava dizer que a ciência é a linguagem que o universo usa para contar suas histórias, e Elisa queria ser a melhor ouvinte de todas. Estar em Paris, longe de casa e de tudo que conhecia, era seu maior passo nessa jornada. Mas às vezes, em meio a tantos livros e fórmulas complicadas, ela se sentia um pouco perdida. A pressão para ter sucesso era como um peso em seus ombros, e foi por isso que a prova a deixou tão assustada. Ela tinha medo de que, se falhasse, a música do universo ficasse em silêncio para ela para sempre. Ela temia se tornar apenas mais uma pessoa que olha para as estrelas e não consegue mais ouvir seus sussurros. Elisa olhou para a fagulha, que agora a observava com seus olhos escuros e inteligentes. Um sorriso lento e genuíno se espalhou por seu rosto. Ela tinha passado a noite inteira estudando, tentando decifrar os segredos dos outros. Mas, no fim, ela não apenas decifrou um segredo, ela criou um. Ali, em seu ombro, estava uma pequena criatura que era, ao mesmo tempo, uma equação perfeita e um milagre impossível. Fagulha não era um problema ou um acidente. Era uma história que o universo contou através dela. E, pela primeira vez naquela noite longa e maluca, Elisa não sentiu medo. Sentiu um propósito. Ela não era mais apenas uma estudante. Ela era a guardiã de uma nova e maravilhosa canção. O primeiro som que o professor do Bois ouviu foi o bip rítmico e insistente de uma máquina. Depois, vozes abafadas, profissionais e urgentes. Ele tentou abrir os olhos, mas a luz forte que invadia o laboratório o fez fechá-los novamente. O cheiro de metal queimado havia sido substituído pelo cheiro forte de antisséptico. Mãos gentis, mas firmes, colocavam um colar cervical em seu pescoço e mediam sua pressão. Consegue me ouvir, senhor? Houve um acidente. Uma explosão. Sabe o seu nome? Perguntou um paramédico. Du Bois. Ele conseguiu dizer, a garganta seca. Professor. Du Bois. Onde está a garota? A sua aluna? Ela não estava aqui quando chegamos, respondeu o paramédico. Apenas o senhor. Uma onda de alívio, tão forte que quase o fez desmaiar de novo, passou pelo professor. Ela conseguiu. Elisa escapou. Ele sabia que precisava proteger o segredo deles, o pequeno milagre que agora voava livre pela noite. Ele começou a inventar uma história em sua mente, uma sobrecarga, um equipamento antigo, um experimento com gás que deu errado, mas antes que pudesse falar, uma nova pessoa se aproximou da maca. Não era um policial nem um bombeiro. Era uma mulher alta, de cabelos presos num coque perfeito e um terninho escuro impecável. Seus olhos eram frios e analíticos como um microscópio. Professor Du Bois, disse ela, com uma voz calma que não combinava em nada com o caos ao redor. Sou a diretora Valois, do Departamento de Supervisão de Pesquisas Avançadas. Uma agência que o senhor não sabia que existia. Ela ignorou os paramédicos completamente. A explosão de gás que foi reportada registrou uma assinatura sônica completamente única. Uma frequência que nunca vimos antes. Não se parecia em nada com gás. Parecia biológica. Quer nos contar sobre o que realmente estava trabalhando? Naquele instante, o professor Du Bois entendeu tudo. Eles não eram a polícia comum. Eles sabiam. Ou pelo menos, suspeitavam de algo muito além de um simples acidente. O coração do velho cientista gelou, não por ele, mas por Elisa e Fagulha. Usando toda a sua força, ele franziu a testa, fingindo uma confusão profunda. Sons. Frequência. Minha querida senhora, houve um clarão, um barulho terrível, minha cabeça. Ele disse, a voz fraca e trêmula. Deve ter sido o protótipo do novo amplificador, um defeito terrível. Sinto muito pelo estrago. Ele viu um brilho de impaciência nos olhos dela e soube que ela não acreditava nele. Enquanto os paramédicos o levantavam para colocá-lo na ambulância, ele viu a equipe da diretora Valois entrando no laboratório com equipamentos estranhos, que zumbiam e brilhavam. Eles não estavam limpando a bagunça. Estavam caçando. Caçando a canção de Fagulha. Madeleine Valois nem sempre foi uma mulher de olhos frios e ordens precisas. Houve um tempo, muitos anos atrás, em que ela foi exatamente como Elisa, a aluna mais brilhante de sua turma, com uma mente que via números como notas musicais e a física como uma forma de poesia.
Sua curiosidade não tinha limites, e ela era fascinada pelo que chamava de ciência fantasma, anomalias, energias inexplicáveis, os pequenos sussurros nas beiradas do conhecimento que a maioria dos cientistas ignorava. Ela acreditava que ali, naquelas fronteiras, estavam as maiores descobertas da humanidade. Seu projeto de doutorado foi sua obra-prima. Ela teorizou que certos padrões matemáticos e sonoros poderiam, por um instante, criar uma ponte para um lugar onde as leis da física eram diferentes. Todos a chamaram de sonhadora, até que uma noite, em seu laboratório particular, ela conseguiu. Por um breve segundo, sua máquina abriu uma pequena fresta no tecido da realidade. Mas o que espiou através dessa fresta não foi um milagre como fagulha. Foi algo caótico, uma forma de energia instável que chicoteou pelo laboratório como um relâmpago sem trovão, desintegrando sua pesquisa e deixando para trás um silêncio aterrorizante e o cheiro de ozônio. A experiência a marcou para sempre. Ela viu, em primeira mão, que abrir portas que não entendemos era brincar com um poder perigoso e incontrolável. O que ela viu não era mal, mas era indiferente. Era poderoso demais para coexistir com nosso mundo frágil. Quando as autoridades investigaram, ela não contou a verdade, pois sabia que não acreditariam nela. Em vez disso, ela dedicou sua vida a garantir que ninguém mais cometesse o mesmo erro. Ela usou sua inteligência formidável para subir na hierarquia do governo, criando do zero o Departamento de Supervisão de Pesquisas Avançadas. Sua missão: encontrar qualquer um que chegasse perto de abrir uma porta e fechá-la, a qualquer custo. Então, quando a diretora Valois olha para o caso do professor Dubois, ela não vê um acidente. Ela vê um eco do seu próprio passado. Nela, a curiosidade se transformou em uma armadura de cautela e controle. Ela vê Elisa não como uma garota, mas como uma versão mais jovem de si mesma, uma idealista perigosa que não entende o poder com o qual está brincando. E em Fagulha, ela não vê uma criatura mágica, mas sim a faísca que pode incendiar o mundo. Ela não quer prender Fagulha por maldade, ela quer contê-la porque, em seu coração, ela acredita que essa é a única forma de proteger a todos. No pequeno e aconchegante apartamento que dividiam, a atmosfera estava pesada como um dia de chuva. Lucas andava de um lado para o outro na sala, o celular na mão, abrindo e fechando o aplicativo de mensagens a cada 30 segundos. Larissa, sentada à mesa da cozinha com seu laptop, digitava furiosamente em sites de notícias locais, com a testa franzida em concentração. Vitória estava na janela, abraçando uma almofada, olhando para as luzes de Paris sem realmente vê-las. O celular dela deve ter ficado sem bateria, disse Vitória pela 10ª vez, mais para convencer a si mesma do que aos outros. Ela deve ter ido comemorar depois da prova e esqueceu de avisar. Ela não faria isso, respondeu Lucas, parando de andar. Não depois de uma prova tão importante. Ela ligaria. Eu sei que ligaria. Ele se sentia um poço de culpa. Deveria ter insistido em esperar por ela na universidade. Sabia como ela ficava ansiosa, como às vezes se perdia em seus próprios pensamentos. A imagem de sua amiga, sozinha e talvez em apuros, era um nó em seu estômago. Achei! Exclamou Larissa de repente, fazendo os outros dois pularem de susto. Ela virou a tela do laptop para eles. A manchete de um jornal local dizia: pequena explosão no laboratório de física da Sorbonne. Professor é hospitalizado com ferimentos leves. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era o laboratório do professor Dubois, o laboratório onde Elisa estava fazendo a prova. Ferimentos leves, mas não diz nada sobre alunos, disse Larissa, tentando manter a calma. Isso é bom, certo? Se ela estivesse ferida, o nome dela estaria aí. Mas a pergunta que pairava no ar era ainda mais assustadora. Se ela não estava ferida, onde ela estava? Por que não atendia o telefone? Por que não tinha voltado para casa? A preocupação dele se transformou em um medo frio e palpável. Certo, chega de esperar, disse Larissa, fechando o laptop com um baque. Sua voz era firme, a voz de uma general assumindo o comando. Ficar aqui roendo as unhas não vai ajudar. Lucas, você fala francês melhor que nós. Ligue para os hospitais perto da universidade, pergunte sobre o professor Dubois, veja se ele pode nos dizer algo. Vitória, tente encontrar o contato da segurança do campus. Eu vou. Mas ela parou no meio da frase. O celular de Lucas, que estava sobre a mesa, vibrou. Na tela, uma mensagem de Elisa. O coração dos três deu um salto. Mas o texto não era o que esperavam. Eram apenas 3 palavras, enigmáticas e urgentes. Estou bem. Acreditem no impossível. E logo em seguida, uma segunda mensagem chegou, um arquivo de áudio.
Lucas apertou o play, e um som encheu o apartamento. O canto de um pássaro, uma melodia de flauta, linda e